Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Ajustar um pouquinho aqui a câmera. A graça e a paz de Cristo. Hoje, mais um dia, nossa Bíblia, nossa leitura diária da Bíblia. E vamos juntos continuar. Estamos quase no finalzinho. Êxodo, capítulo 35. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhe disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou, para que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia será para vós dia santo, o Shabá de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabá. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, todo aquele que tiver um coração disposto, que traga uma oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze, azul, púrpura, escarlate, linho fino e pelo de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de texugo e madeira de acácia, e óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. A pedra ônix, pedra de esgaste para o efode e para o peitoral. E todos os sábios da congregação entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou: o tabernáculo, sua tenda e sua coberta, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e as suas varas, com o propiciatório e o véu da cobertura, a mesa e as suas varas e todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro para a luz e os seus utensílios, as suas lâmpadas com óleo para a luz, e o altar do incenso e suas varas, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta à entrada do tabernáculo, o altar da oferta queimada, com sua grade de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as suas cortinas do pátio, sua coluna e suas bases, e a cortina da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes dos servos para realizar o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar no ofício sacerdotal. E toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo aquele cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o tomou disposto, e trouxeram a oferta ao Senhor para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as suas vestes santas. E viram tanto homem quanto mulher, com muito que estavam dispostos da congregação de coração, e trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, todas as joias de ouro, e cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía azul e púrpura, escarlate, linho fino, pelo de cabra, e peles vermelhas de carneiro, e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia uma oferta de prata e bronze trazia a oferta ao Senhor. E todo homem que possuía madeira de acácia para qualquer obra do serviço trazia. E todas as mulheres de coração sábio fiavam com as mãos e traziam o que havia fiado, tanto de azul quanto de púrpura e do escarlate, do linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiaram pelo de cabra. E os governantes trouxeram pedras de ônix, pedra de gaste,
para o efode e para o peitoral. E especiarias e óleo para a luz, e para o óleo da unção, e para um incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram uma oferta voluntária ao Senhor. Todo homem e toda mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer todo tipo de obra que o Senhor ordenara que fosse feita pela mão de Moisés. E Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E ele o encheu com o Espírito de Deus, em sabedoria e entendimento, e em conhecimento em todo tipo de mão de obra, para elaborar obras habilidosas, para trabalhar em ouro, e em prata e em bronze, e em lapidar pedras para engastá-las, e em esculpir madeira para fazer todo o trabalho esmerado. E ele havia colocado no seu coração que pudesse ansiar tanto ele quanto a Oliabe, o filho de Aismaque, da tribo de Dan. Encheu-os com sabedoria de coração para trabalhar em toda a obra do mestre de gravador e as mais elaboradas, e de bordador em azul, e em púrpura, em escarlate, em linho fino e a tecelã. Também a daquele que fizer qualquer trabalho, e daquele que elaborar trabalho esmerado. Capítulo 36. Então trabalharam Bezalel e Aeliobe, e todo homem de coração sábio, em que o Senhor colocou sabedoria e entendimento, para saberem como fazer todo tipo de trabalho para o serviço do santuário, de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado. E Moisés chamou Bezalel e Aoliabe, e todo homem de coração sábio, cujo coração o Senhor havia colocado sabedoria, todo aquele cujo coração moveu a vir para o trabalho e fazê-lo. E eles receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e trouxeram a ele ainda oferta voluntária todas as manhãs. E todos os homens sábios que realizavam toda a obra do santuário, veio cada homem da sua obra que havia feito. E falaram a Moisés, dizendo: O povo está trazendo muito mais do que necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou para fazer. E Moisés deu ordem e o fizeram proclamar em todo o acampamento, dizendo: Que nenhum homem nem mulher faça mais alguma obra para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para fazer toda a obra e muito mais. E todo homem de coração sábio que entre eles trabalhavam na obra, fizeram um tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul e púrpura e escarlate, com querubins de trabalho esmerado, e ele o fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de uma cortina era de 4 côvados. As cortinas eram todas de uma medida. E ligou 5 cortinas umas às outras, e as outras 5 cortinas ligou umas às outras. E fez laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na junta. Da mesma forma fez a extremidade de outra cortina na junta da segunda. 50 laçadas ele fez em uma cortina, e 50 laçadas ele fez na borda da cortina, que estava na juntura da segunda. As laçadas prendiam uma cortina à outra. Jesus. E fez 50 colchetes de ouro, e juntou as cortinas umas às outras com os colchetes, assim se tornou um tabernáculo. E fez cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas, e o comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a
largura de uma cortina era de 4 côvados, e as 11 cortinas eram de uma medida, e uniu 5 cortinas por si e 6 cortinas por si. E fez 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da junta, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda, e fez 50 colchetes de bronze, para juntar a tenda, para que fosse uma. E fez para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre ela uma coberta de peles de texugo. E fez as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficavam em pé. 10 côvados era o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio a largura de uma tábua. Uma tábua tinha 2 encaixes, igualmente distantes um do outro. Assim fez para todas as tábuas do tabernáculo. E fez as tábuas para o tabernáculo 20 tábuas no lado sul para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Para o outro lado do tabernáculo, que fica voltado para o norte, fez 20 tábuas, e seus 40 encaixes de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E para os lados do tabernáculo, para o oeste, fez 6 tábuas, e 2 tábuas fez para o canto do tabernáculo em 2 lados. E foram ajustados por baixo, e ajustados acima da cabeça em uma argola. Assim fez para ambos, em ambos os cantos. E havia 8 tábuas, e suas bases eram 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua. E fez barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para o lado do oeste. E as barras do meio das tábuas fez passar de uma extremidade à outra. E revestiu as tábuas com ouro, e fez suas argolas de ouro para serem lugares para a barra. E revestiu as barras com ouro. E fez um véu de azul e púrpura, escarlate e linho fino tecido, com querubins, e fez de trabalho esmerado. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e a revestiu com ouro. Seus colchetes eram de ouro, e fundiu para eles 4 bases de prata. E fez uma cortina de azul para a porta do tabernáculo, e púrpura, escarlate e linho fino tecidos trabalhado de bordado. E as 5 colunas com seus colchetes, e ele revestiu suas cabeças, a sua moldura, com ouro, mas suas 5 bases eram de bronze. Agora, meus irmãos, capítulo 37. E Bazalel fez a arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio era o comprimento dela, e 1 côvado e meio a largura dela, e 1 côvado e meio a altura dela. E a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro para serem colocadas em seus 4 cantos, 2 argolas sobre um lado e 2 argolas sobre o outro lado. E fez várias de madeira de acácia, e as revestiu com ouro. E colocou as varas na argola nos lados da arca para carregar a arca. E fez o propiciatório de ouro puro, pois 2 côvados e meio era o comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E fez 2 querubins de ouro, batido de uma peça, ele os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim em uma extremidade deste lado, e o outro querubim na outra extremidade deste lado. Do propiciatório fez ele os querubins das suas 2 extremidades. E os querubins estendiam suas asas ao alto, cobriram o propiciatório com as suas asas, e as suas faces, uma para a outra.
para o propiciatório estavam voltadas as faces dos querubins. E fez a mesa de madeira de acácia. 2 côvados era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestiu com ouro puro, e fez para ela uma coroa de ouro ao redor. E fez também para ela uma moldura ao redor da largura de 1 mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. E fundiu para ela 4 argolas, e colocou as argolas sobre o 4º canto, que estavam nos seus pés. Defronte da moldura estavam as argolas, os lugares para as varas, para carregar a mesa. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu com ouro para carregar a mesa. E o ouro puro fez os utensílios que estavam sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças de ouro puro. E fez o candelabro de ouro puro, de obra batida fez o candelabro, e seu eixo, e suas hastes, e suas tigelas, e seus botões, e as suas flores eram do mesmo. E 6 hastes saíram do seu lado, 3 hastes do candelabro de um lado, e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas e a moda de amêndoas, 3 tigelas a modo de amêndoas em uma haste, um botão e uma flor, e 3 tigelas feitas com amêndoas, com outra haste, um botão e uma flor, assim nas suas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro havia 4 tigelas feitas com amêndoas, seus botões e suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo de 2 hastes do mesmo, e um botão debaixo das hastes do mesmo, conforme as 6 hastes que saem dele. Seu botão e suas hastes eram do mesmo, todo eram uma obra batida de ouro puro. E fez as 7 lâmpadas dele, seu espevitadores e os seus apagadores de ouro puro. E 1 talento de ouro puro ele o fez, com todos os seus utensílios. E fez o altar de incenso de madeira de acácia. 1 côvado era o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura. Era quadrado, e 2 côvados era a sua altura, e seus chifres eram do mesmo. E o revestiu com ouro puro, e seu topo, e seu lado ao redor, e os seus chifres. E fez para ele uma coroa de ouro em seu redor. E fez 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, nos seus 2 lados, para serem o lugar das varas para carregá-lo. E fez as varas de madeira de acácia, e a revestiu com ouro. E ele fez o santo óleo da unção, e o incenso puro de especiarias aromáticas, conforme a obra do perfumista. Estas, meus irmãos, são a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Muito obrigado por chegar até aqui. Amanhã finalizaremos Êxodo e logo começaremos o próximo livro. Muito obrigado e até amanhã.